Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, a gente tem a comparação de um olho míope, que é um olho que ele não vai conseguir enxergar as imagens dos objetos que estão perto dele, porque essas imagens vão se formar antes da retina, e temos um olho que ele sofreu a correção da miopia através de uma lente divergente. Veja aqui que a resposta vai estar no próprio desenho, tá? Ali ele dá várias alternativas que não são coerentes com o que realmente vai acontecer aqui. Olha só a sacada, né? Que esse desenho dá pra gente. Quando eu tenho os meus objetos mais próximos, eles vão ter que fazer uma inclinação maior para conseguir atingir o meu olho. Tanto que nós dizemos que quando os objetos estão muito longe, tipo os raios de sol que vêm pra gente, né? Que tá muito longe. Aí a gente diz que é paralelo, porque daí tem que estar tão longe que o raio faz quase um caminho paralelo. Só que quando ele tá pertinho, né? Se esse raio aqui tem que atingir o buraquinho aqui do olho, aí ele acaba fazendo uma linha bem curva. Então, quanto mais próximo o objeto está da gente, mais curva é essa linha. Quanto mais afastado o objeto está da gente, mais paralelo é essa linha. A miopia, ela vai ser a dificuldade para enxergar os objetos que estão perto. Então, a dificuldade da miopia vai ser para enxergar esses raios de luz que chegam assim, né? Bem tortinhos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar esses raios mais paralelos, como se fosse quando o objeto está mais longe. Lembra que para o raio mais paralelo, o objeto está mais longe, para o raio mais inclinadinho, o objeto está mais perto. Então, a gente faz para esses raios se tornarem mais paralelos, de forma a esse olho interpretar como se o objeto estivesse mais longe, e com isso ele consiga ver normalmente, porque a miopia, ela vai conseguir ver perfeitamente os objetos de longe. Então, nós usamos essa lente aqui para tornar os raios mais paralelos, e com isso, esse olho conseguir focalizar como se fosse uma imagem de longe normal, tá? E daí você consegue ver aqui por esse desenho, ó, eu vou aproximar um pouquinho aqui para nós vermos essa lente divergente. Veja que o meu raio de luz ele estava vindo mais inclinado e depois que passou pela lente, ele se tornou mais paralelo, ele se tornou menos inclinado. Veja, ó, que nesse caso a inclinação dele diminui. Se eu prolongasse ele, né? Vou fazer aqui com a caneta. Olha só como a inclinação dele diminui. Esse aqui tá bem mais inclinado, enquanto que esse aqui tá mais paralelo. Então, com isso, a gente consegue ver que a função da lente é tornar esse raio aqui mais paralelo. E no olho, eu fiz um esqueminha aqui pra você. Vamos tentar ver aqui, ó. Ó, a gente tem aqui o olho e você coloca um pequeno buraquinho aqui na frente dele. Eu fiz um pequeno buraquinho aqui, bem pequenininho mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? Esses raios de luz que estão vindo muito inclinados, por exemplo, de um objeto que está aqui, né? Ó, os raios de luz, eles estão vindo daqui de cima bem inclinados, tá vendo? Daí, quando ele vem bem inclinado para que ele consiga passar pelo furo e consiga chegar no olho, ele vai acabar nem chegando no olho. Enquanto que os raios de luz mais paralelos, ó, tá vendo? Os raios de luz paralelos, eles conseguem passar pelo furo e atingir o olho. Como esse raio de luz está mais paralelo, quando ele chega aqui no olho, né? Esse olho vai interpretar aí como se essa imagem estivesse mais longe. E daí, ele forma uma imagem aqui na retina e consegue ver ela perfeitamente. Então, qual vai ser a função desse furo? Ele vai filtrar essas ondas que vieram aqui muito inclinadas, desenhar tipo a velhinha aqui, né? E vai deixar os raios de luz, no caso, né? Que vieram mais paralelos. Por isso que quando a gente faz esse buraquinho, o nosso campo de visão diminui.
Você vai perceber que se você fizer assim, ó, com a sua mão e colocar lá no seu olho, você vai ver que o seu campo de visão vai ficar muito reduzido. Por quê? Porque ele vai começar a pegar só esses raios que vêm paralelo. Todos esses raios aqui que nós enxergamos normalmente com os nossos olhos, ele vai simplesmente desconsiderar. E com isso, né, você vai conseguir ver menos. Por exemplo, com esse buraquinho você não conseguiria ver essa parte da vela. Aí você teria que mudar o seu olho, né, mudar a parte dele aqui, girar ele, colocar o buraquinho aqui, daí ele receberia esses raios de luz, mas senão não recebe. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse buraquinho, ele vai receber os raios mais paralelos, que já era aquela intenção ali da lente, de deixar os raios mais paralelos, e com isso, recebendo esses raios paralelos, o olho, que é o míope, que tem dificuldade para focar os raios inclinados, mas consegue focar os raios paralelos, consegue focar essa questão e forma ali a imagem, né, que a gente está esperando. Só deixei anotadinho aqui que os raios paralelos são para a imagem longe, daí ele consegue focalizar. A gente pode analisar aqui também as alternativas, né? A fala que o orifício difrata as ondas luminosas que saem do objeto, focando-as na retina. Primeira coisa que a difração, ela não altera as características da onda, a onda continua com a mesma velocidade, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, então não teria como mudar isso. A difração seria só a capacidade de ondas com um grande comprimento de onda, um comprimento de onda maior que o do orifício, conseguirem passar por esse buraquinho, tá bem? Então, ó, quando esse comprimento de onda for maior, até difrata, mas não vai mudar nada, tá? A onda vai continuar se propagando normalmente, formando novas frentes de onda, tá bem? Mas a difração não é responsável por tornar esses raios mais paralelos. A B, filtra comprimentos de ondas menores. Filtrar significa deixar passar alguns e não deixar passar outros. Os comprimentos de onda maiores, eles vão sofrer a difração e vão conseguir passar da mesma forma, tá? Só que os comprimentos de onda menor passam sem a difração, mas passa tudo igual. A C, deixar apenas raios luminosos que chegam praticamente paralelos à retina. Isso mesmo que eu acabei de explicar para você. Na D, funciona como um dióptro plano. Quando a gente tem um dióptro plano, então a gente vai ter que ter o raio de luz passando por um outro material até chegar ao nosso olho. Por exemplo, uma plaquinha de vidro, ou até mesmo no ar, né, que a gente considera diferenças de densidade no ar, mas isso aqui é o dióptro plano não, tá? E o dióptro plano, ele não consegue alterar a inclinação do raio. Ele consegue mudar, por exemplo, se o raio estava vindo aqui, aí depois ele vai passar aqui, mas ele continua com a mesma inclinação. Tipo, o raio chega aqui no dióptro plano, aí ele sai para cá, entendeu? Ele muda a posição do raio, mas ele não muda a inclinação, que é o que a gente quer. E a E permite que uma pequena camada de ar se concentre com uma maior densidade no furo, que atua como uma lente divergente. Se tivesse, né, uma camada de ar e o furo é assim circular, então a camada de ar se concentraria ali dessa forma, formando uma lente convergente, não uma lente divergente.